mais legitimado no nosso GT, a gente tem até conversado muito sobre isso, para poder recompor e verificar na prefeitura qual é aonde está esse processo, né? Se está na cultura, se está na educação, e a gente retomar, porque a ideia é que, já que esse texto está pronto, nem que a gente consiga um diálogo com o novo grupo de trabalho, que eu acho que é válido, para que a gente consiga logo, já que é um texto que no máximo vai sofrer uma atualização ou outra, mas que a gente já possa dar andamento para encaminhar para a Câmara de Vereadores. E o Plano Nacional não, esse sim, né, é lei, né? Eu fui secretária do PNLL nos últimos anos, né? Saí por circunstâncias atuais do governo federal, mas a caminhada foi que, em 2018, ele foi sancionado, na época, pelo presidente Temer, sem nenhum veto, né? Eu fiz uma caminhada de articulação, né, com a Câmara e Senado e tudo mais. Ele foi aprovado, a lei foi sancionada, mas estancamos na regulamentação dessa lei. Precisava ser uma regulamentação interministerial entre Ministérios da Cultura e da Educação. Cheguei a ir no novo governo conversar com os dois ministérios da Cultura e da Educação, informando assim, olha, para regulamentar, está aqui, o plano está pronto, existem eixos, ações, estratégias, está tudo pronto. Então, para fazer uma regulamentação, é só ir lá, fazer um ligue os pontos entre o eixo 1 do PNLL, ele está indo até onde, quem é que representa ele? É a cultura, é a educação? Como é que se faz isso? Era fácil de fazer. E eu tentei argumentar e conversar com essas pessoas desse atual governo, lá atrás, início do ano passado, para ver se a gente conseguia acelerar isso, porque na lei diz que precisa ter um decreto que regulamente interministerialmente essa lei. E isso, infelizmente, não aconteceu. A cultura jogou para a educação jogou para a cultura, e até agora, nada. O PNLL foi destituído, eu deixei de ser secretária, após muita pressão lá com eles, e o que a gente ainda precisa hoje é fazer esse decreto de regulamentação em relação ao nacional, tá? Já vou fazer um merchan aqui. Obrigada. Vou fazer um merchan aqui rapidinho, porque a próxima reunião, né, o próximo bate-papo vai ser com a Renata Costa, e o papo, de fato, vai ser o Plano Nacional, o Plano Municipal do Livro da Leitura, porque a gente tem que colocar isso para dentro, a gente tem que transformar o Plano Municipal em lei, e a gente tem que dar alguns passos muito importantes. Eu acho que o maior deles a gente está dando aqui, que é se aglutinando, conversando e entendendo quais serão os próximos. Obrigado, Renata. Bianca, quer fazer uma... Maravilha, gente. Anota aí, então. Segunda-feira que vem. Segunda todo que mundo vem. Aqui. Na lista está a Bianca para a próxima pergunta aí, para a próxima interação. Oi, Bianca. Olá, boa noite. Na verdade, assim, eu queria sair um pouco das dúvidas da gestão pública, né? Assim, que é sempre bom de saber todos os trâmites, dificuldades e alianças, né? Mas eu sei também que tudo depende muito da conjuntura e do gestor, né? Então, é difícil prever algo nesse momento. E aí, assim, a minha questão é exatamente sobre a conjuntura. Queria entender, Marcelo, como é que você entende esse ano eleitoral, né? A gente tem clareza que a pandemia é algo novo e ninguém pensou, planejou algo desse tipo em 2020. Mas aí eu queria saber de você, deputado federal, líder partidário, como é que está pensando esse pleito eleitoral desse ano? Olha, Bianca, vai ser uma novidade. Agora, acho que a vantagem é que vai ser novidade para todo mundo. Porque, claro, o país está aí numa emergência sanitária, número 1. Número 2, a gente está numa crise política sem precedente. Quando a gente achava que a gente já tinha tido uma crise política das maiores da nossa história, vem uma maior ainda, né? Diante de todos os crimes de responsabilidade que já foram cometidos pelo presidente da República, diante das repercussões, evidentemente, que houve a partir da saída do Moro, enfim, as coisas vão se avolumando num ritmo
Então, a gente tem a crise política, né? A crise sanitária, a crise política, a crise econômica, que deriva de toda essa conjuntura também. E eu diria, uma feridas sociais profundas, né? O Brasil tinha, talvez nossa bolha tinha, uma imagem de si próprio que tem sido muito maculada, né? Porque, afinal, nós não somos tão cordiais quanto achávamos que éramos, nós não somos tão, digamos, consensuais quanto achávamos que éramos. Enfim, estou falando isso no meio político, nós sabemos que a nossa sociedade sempre foi muito violenta. Então, assim, o que isso vai gerar em termos de consequência política é uma grande incógnita. Se você me pergunta em termos práticos, a eleição vai ser mudada de data? Provavelmente sim. Eu acho que está se trabalhando hoje entre novembro e dezembro. Agora, como é que o eleitor vai ver esse conjunto de fatores? Será que é chegado o momento do eleitor médio se dar conta de que nós precisamos recuperar um equilíbrio nas conversas, recuperar a verdade nas relações políticas? Porque, veja, polarização, debate de ideias, embate, eu acho que isso sempre houve na política brasileira, de uma maneira ou de outra. Mas o que tem se perdido nos últimos anos é a verdade, né? As relações políticas, elas se deterioraram porque elas passaram a ser baseadas em mentiras, né? Mentiras que dizem respeito à reputação alheia, mentiras que dizem respeito a fatos. A pós-verdade chegou no Brasil com força total. E aí as pessoas perderam, no trato político, o compromisso com a verdade. Então, você pode falar o que você quiser facilmente, você terá lá o seu séquito de seguidores que acreditaram em você, tendo aquilo algum lastro ou não. Então, eu realmente tenho dificuldade de entender se as pessoas vão estar, por conta de que uma eleição municipal, normalmente as pessoas de fato se preocupam mais com os assuntos locais, mas considerando que está tudo isso envolvido, acontecendo ao mesmo tempo, será que as pessoas vão continuar se atendo a fatos locais? Ou será que elas vão começar a querer ter uma perspectiva, como eu falei, mais do todo, mais preocupadas, por exemplo, que a gente tenha candidatos que tragam uma verdade, seja lá qual for, mas que seja uma verdade, eu digo, seja a verdade que a direita, ou que a esquerda, ou que o centro pregam, do ponto de vista teológico, está tudo bem, mas desde que seja, ou de que sejam verdades, né? Próxima para falar é a Paloma. Obrigada, deputado. Deixa eu Imagina. abrir o áudio aqui. Deixa eu achar a Então, gente, Paloma. assunto sério, né? Vou sair de um assunto sério aí, pesado, que a gente está vivendo, mas para falar de festa. Para falar? De festa. De festa, festas literárias. Então, Marcelo, a gente está observando aqui no Rio de Janeiro, né, uma certa efervescência em relação à organização de festas e feiras literárias. Esse é um dos assuntos que a gente tem também conversado aí na bancada do livro. E eu lembro que a gente até trouxe e conversou sobre o exemplo da Bahia, que a Bahia, diante dessa profusão de festas, eles resolveram organizar uma rede colaborativa. E por que eu digo isso? A gente tem visto, para além das consagradas, né, a Flip, hoje também a Flup, né, que tem toda uma caminhada linda, uma trajetória que nós somos fãs aí, existem pequenas iniciativas, né, de pequenos grupos. Por exemplo, clubes de leitura, como a gente viu, o Clube de Leitura da Zona Oeste resolve fazer a primeira festa literária daquele clube, expandindo, né, para aquela região. E aí, ano passado, faz a primeira, inclusive homenagem ao Barreto. Fez, enfim, lá numa igreja, né, naquele espaço. E aí começa a de financiamento coletivo. A gente tem, de repente, uma ONG, né, uma organização da sociedade civil que resolve fazer uma festa literária. Eu mesma, onde eu trabalho, muitos
muitas pessoas eu conheci dessa forma, né? Indo para conhecer, correndo atrás desse movimento, conhecendo as pessoas para realizar de uma forma colaborativa. Aí a gente inspirou, de repente, um parceiro. Aí o parceiro, eu quero fazer. O que você precisa de ajuda? Eu preciso de livro. Aí, enfim, coisas básicas, começa do zero. Por que eu estou dizendo isso? A gente, hoje em dia, tem muito essa história linda da iniciativa do Nós por Nós, né? Cada um vai fazendo de uma forma aleatória, quando a gente acredita que, de repente, poderia até ter uma organização nisso e uma rede forte que pudesse colaborar. Isso entra até um pouco no que o André estava comentando antes, sobre a questão das fundações, por exemplo, estarem ajudando. Lá na Bahia, eu sei que tem uma fundação, se não me engano, é da própria Secretaria de Cultura do Estado, que está ampando essa rede colaborativa. E aí eu queria saber de você, qual a sua percepção em relação a isso? Que dificuldades você vê nessa formação de rede colaborativa? Você foi dos enormes desafios, né, de projetos bacanas que acabam não indo muito para frente. Como é que você vê? Que dificuldades são essas? O que a gente poderia, de repente, estar fazendo para iniciar esse movimento? E se você acha muito complicado mesmo ter uma certa que pudesse fortalecer esse movimento das feiras e festas. Olha, Paloma, eu vou falar sobre a perspectiva do poder público, né? Assim, o que eu acho. Cabe ao poder público o fomento a esse tipo de iniciativa no sentido da organização mesmo, no sentido de congregar elementos que possam contribuir juntos em uma mesma direção. Quando o poder público realiza fóruns, seminários, workshops e coisas do gênero, ele nada mais faz do que congregar atores sociais relevantes em favor de uma mesma direção, nos diversos segmentos, né? Eu lembro, por exemplo, que quando a gente fez o projeto de ações locais, para quem não conhece, o projeto de ações locais, a gente premiava com dinheiro determinadas iniciativas no campo cultural que já existiam e que tinham impacto na vida das suas comunidades. Como eu falei, esse projeto surgiu a partir da doutora Lia Baron, quem teve a ideia desse projeto, que trabalhava na Secretaria de Cultura, era a nossa subsecretária de Diversidade Cultural. E aí, num primeiro momento, a gente premiou as iniciativas. Só que a gente começou a criar fóruns dessas iniciativas nos diversos locais onde elas aconteciam. E aí a gente começou a explorar justamente, digamos, as sinergias que poderiam surgir delas. E depois, no segundo momento, aí também tem esse assunto que eu acho interessante, que é a possibilidade de, digamos, maior profissionalização, eu não diria nem profissionalização, maior formalização, acho que a palavra melhor é essa, dessas diversas iniciativas, para que elas, inclusive, ganhassem autonomia financeira, né? Muitas vezes essas iniciativas não contavam com uma liderança clara, ou com uma regularidade, ou mesmo nas mais sofisticadas, com um CNPJ que pudesse permitir que elas participassem de algum edital. Eu acho que o poder público também pode atuar nesse sentido, sabe? Ajudando na formalização dessas iniciativas. Então, eu diria conexão. O poder público pode atuar no sentido de ajudar que essas iniciativas se conheçam, se congreguem, se relacionem, troquem experiências, e o poder público pode ajudar também na formalização delas. Ok, muito bom. Obrigadíssimo. Na sequência, Obrigada. quem tinha levantado a mão era a Renata. Renata ainda quer falar? Eu acho que, na verdade, a minha mão não abaixou, mas, de qualquer forma, eu queria assim, registrar e agradecer muito ao deputado, né, Calero, nessa caminhada aí do livro leitura, desde a época da Secretaria Municipal, das bibliotecas públicas municipais e as próprias bibliotecas parque, mas também nessa caminhada aí do PNLL, eu queria registrar aqui, gente, porque o Marcelo Calero foi assim incansável, inclusive comigo. Todas as vezes que eu estive em Brasília para falar sobre essa pauta, ele me recebeu 100% das vezes. Assim, eu queria muito agradecer ao deputado, assim, deixar registrado aqui.
Eu e o Bruno. O Bruno maravilhoso. Bruno, o Fernando, pessoal Eles são maravilhoso, incríveis. realmente. Muito obrigada. Obrigado a você, Ana. Vou lembrar que todo mundo que quiser falar pode levantar a mãozinha, fazer a sua pergunta. Eu acho que o Calhera está super disponível aqui para responder a gente, mas eu tenho várias. Então, assim, se vocês forem deixando, eu tenho um montão de colocação aqui. Posso fazer Vai lá, uma aqui? Salviano. Claro, claro. Manda ver.